Sabe aquela típica conversa de adolescente? A gente acha que entende, mas o que tá rolando ali de verdade? Hoje, a gente vai mergulhar a fundo num diálogo da série Scam Friends, que é, olha, uma aula sobre as expressões, os segredos e tudo aquilo que fica escondido por trás do que é dito. Vamos nessa? E aí que a coisa fica interessante. Porque a pergunta mais importante talvez seja o que não está sendo dito. Porque por baixo daquela camada de papo sobre festa, sobre quem fica com quem, tem uma luta acontecendo. Uma luta sobre identidade, sobre a pressão do grupo e, principalmente, sobre a busca por ser de verdade. E o legal desse diálogo é que ele escancara essa dualidade, sabe? De um lado tem a performance pública, aquilo que se espera, a imagem que precisa ser mantida. E do outro, a realidade privada, o medo, a insegurança, o que se sente de verdade. É exatamente essa tensão que a gente vai explorar agora. Então, vamos começar pela primeira camada, a performance da vida social. Tudo começa com a necessidade de projetar a imagem perfeita. E qual é o primeiro palco para isso? Uma festa, claro. Só que o planejamento dessa festa não é só sobre se divertir. Olha os detalhes. O convite tem que ser único e exclusivo. O local é secreto. Tem até senha. Cada um desses elementos é construído para criar uma aura, um status. A performance começa muito antes da festa sequer acontecer. Ok, festa planejada. Agora vamos para a segunda parte, que é a tal da conversa de vestiário. É aqui que a gente vê como a própria linguagem vira uma ferramenta para performar um tipo bem específico de masculinidade. E aí, pronto, tá aí o exemplo perfeito do que a gente chama de conversa de vestiário. Falar sobre mulheres de forma objetificada não é só uma piada. É o código. É a regra do jogo para mostrar que se faz parte do grupo, para se afirmar ali. E aqui o jogo fica ainda mais claro e mais pesado. A homofobia é usada como uma ferramenta explícita para reforçar esse modelo de masculinidade. Não é um xingamento qualquer, é um mecanismo para traçar uma linha e dizer: eu sou isso aqui e não aquilo. É uma performance de nojo. O que a gente tem aqui é basicamente um manual de instruções, um passo a passo tóxico de como ser um cara. As regras são claras: objetificar, insultar e, o mais importante, fugir de qualquer tipo de vulnerabilidade emocional. Essa dica de largar e trocar é a prova final de que o objetivo é manter a imagem e não criar uma conexão real. Mas aí, de repente, acontece uma virada de chave. Total. A performance dá um passo para trás e a busca por algo autêntico entra em cena. Essa frase chega e pá, quebra o roteiro todo. De repente, a conversa deixa de ser sobre reforçar as regras e passa a ser sobre questionar essas mesmas regras. A ideia de fluidez de um espectro muda completamente a dinâmica do papo. E para quem não conhece, a escala 15 que eles citam é basicamente uma teoria que diz que a sexualidade não é uma chave de liga-desliga, tipo hétero ou homo. É um espectro contínuo com infinitas possibilidades no meio do caminho. E esse, gente, talvez seja o momento mais real de toda a conversa. Um dos personagens simplesmente corta todo o barulho e a performance para fazer uma pergunta que é, ao mesmo tempo, simples e devastadora. É um golpe direto na ideia de que a gente controla ou escolhe o que sente. E se a gente achou que já tinha chegado no fundo da questão, segura, porque agora vem a confissão. É aqui que toda aquela pose de machão desmorona, e o que sobra é vulnerabilidade pura. Pronto, eu não consigo lidar com isso. A confissão já começa quebrando a principal regra da performance, a de estar no controle. A máscara de Durão começa a rachar publicamente. E o que essa confissão revela? Medo do novo, uma paixão que domina tudo, que está ali do momento em que ele acorda até a hora de dormir. Ele admite que está agindo por impulso, por não saber lidar e principalmente por medo de não ser bom o suficiente. É o exato oposto daquela imagem de controle que ele tentava projetar. E para fechar, vem a frase que aniquila de vez aquele manual do começo. Eu faria qualquer coisa por ela. Lembra do conselho? Largue ela e troque imediatamente? Pois é, o contraste não podia ser mais brutal. Aqui, a verdade venceu a performance. Então, no fim das contas, o que a gente está vendo aqui é essa briga constante, essa corda bamba entre a performance e a autenticidade. E quando a gente coloca lado a lado assim, o conflito fica gritante. De um lado, a máscara, as regras, o que se deve dizer. Do outro, a verdade, a emoção crua, o que não dá para esconder. É uma batalha que acontece dentro de uma única conversa.
Porque, no fundo, isso aqui vai muito além de um drama adolescente, né? É um reflexo de uma luta que é universal. Essa tensão constante entre a imagem que o mundo parece exigir da gente e quem a gente realmente é por dentro. Isso deixa a gente com uma pergunta no ar que vale para todo mundo. Num tempo em que tudo parece ser sobre performance, nas redes sociais, na vida, como é que a gente encontra e protege aquele espaço para ser simplesmente a gente mesmo?